10 hábitos considerados normal em Moçambique e que em outros países provavelmente não são considerados normais. Olá, tudo bem? Eu sou Bento Zeferino e seja bem-vindo ao meu canal. Hábito número 1. Caça de sobrevivência. Em algumas regiões de Moçambique, principalmente as regiões do interior, é comum e frequente ver famílias que sobrevivem de caça, basicamente de caça. Em famílias que saem para o mato para caçar animais, alguns animais de espécies proibidas para a sua sobrevivência. Falo de gazelas, falo de aves, muitas aves. É bem comum aqui em Moçambique pessoas caçarem animais para comer. É isso mesmo. Em alguns países, provavelmente isso não seja permitido. Existem provavelmente leis que proíbem a caça de animais. Hábito número 2. Maus tratos de animais. Aqui em Moçambique não existe uma lei específica que fala de maus tratos de animais. É por este motivo que animais de estimação, principalmente cachorros e gatos, sofrem muito de maus tratos. É comum encontrar animais sendo maltratados em via pública, em plena luz do dia, pessoas já passarem e não acontecer absolutamente nada. Cachorros e gatos aqui em Moçambique é quase que normal. Hábito número 3. Casamento infantil. Tal como em outros países, a nossa lei moçambicana proíbe casamento infantil. Quando digo casamento infantil, não estou me referir de duas crianças se casando. Não. Estou me referir de uma criança, geralmente a menina, ser casada com uma pessoa adulta. Um senhor de seus 30, 40 ou 50 anos. Esse hábito é comum e frequente ver aqui em Moçambique. Em algumas regiões, principalmente as do interior, é muito comum ver crianças pequenas de seus 12, 10, 12, 16, 17 anos sendo casadas ainda muito cedo. Principalmente por conta de dificuldades financeiras, as famílias da criança são obrigadas a ceder a criança em troca de bens materiais, bens monetários. Em muitas regiões de Moçambique, especificamente. Acredito eu que provavelmente em países como o Brasil isso seja extremamente proibido. Agora, um detalhe interessante é que a lei moçambicana é clara e específica. É extremamente proibido a casamentos de menores de 18 anos. Não é permitido pela lei, mas é muito comum ver crianças sendo casadas com adultos ou adultos casando crianças, né? E geralmente as crianças que são casadas são do gênero feminino, as mulheres. Os homens, raras vezes, não me lembro de ter ouvido algum caso de um homem menor de idade foi casado com uma idosa ou um adulto. Mas geralmente as meninas é que são casadas muito cedo. E por conta disso perdem a escola, interrompem a escola e comprometem o seu desenvolvimento. Hábito número 4. Poligamia. Para a religião muçulmana, um homem pode casar com até 4 esposas. Então, isso é uma regra da religião muçulmana. E essa regra aqui em Moçambique é seguida assim, à risca. Quando digo à risca, estou querendo dizer o quê? Que é comum encontrar, ou seja, a maioria de muçulmanos aqui em Moçambique tem mais de uma ou 2 esposas. A maioria, não estou a dizer todas, a maioria tem mais de uma ou 2 esposas. E é comum aqui em Moçambique encontrar um homem com mais de 2 ou 3 esposas. E associado à nossa cultura africana, antigamente os nossos antepassados tinham o hábito de se casar com muitas, mas muitas esposas. Estou a falar de 10, 20, 30, dependendo da sua capacidade financeira. Bom, quando digo capacidade financeira, não estou a falar mesmo de dinheiro como tal. Porque o que é que acontecia?
Os homens antigamente casavam muitas mulheres e distribuíam terras para todas as mulheres. Então o homem que tivesse muitas terras era considerado rico, abastado financeiramente. Esse homem poderia casar mais de 5, 10 ou 15, 20 mulheres e distribuía uma porção de terra para cada uma das suas esposas. Elas praticavam agricultura. O homem também distribuía sementes e alguns instrumentos para o cultivo, que é a enxada e outros instrumentos. Então as mulheres produziam o arroz, milho ou qualquer produto agrícola. Depois o homem que geria esses produtos vendia e usava o dinheiro para sustento da família, para a compra de outros instrumentos agrícolas e para mandar estudar os seus filhos. E aqui em Moçambique até hoje é comum encontrar um senhor com mais de 2 ou mais de 5, 10 esposas. É comum em alguns pontos do país, em algumas regiões, principalmente as do interior. É comum. Hábito número 5. Caça e comercialização de aves. É comum também, principalmente quando estiver a fazer viagens interprovinciais de autocarros, principalmente, é comum e frequente encontrar-se ou deparar-se com crianças, jovens ou adolescentes, algumas vezes adultos, a comercializarem aves, pássaros, diversos tipos de pássaros dentro de uma gaiola. Eles praticam a caça desses pássaros, às vezes com armadilhas ou com estilingues, e colocam esses pássaros em gaiolas para a sua comercialização. Isso é comum, é normal aqui em Moçambique, tanto que em alguns pontos do país é possível ou é comum encontrar jovens comendo alguns pássaros, alguma espécie de pássaros. Provavelmente a maioria, né, da espécie de pássaro aqui em Moçambique é comestível e as pessoas vendem esses pássaros para alimentação. Hábito número 6. Queimada descontrolada. Exatamente. Existem épocas específicas aqui em Moçambique em que, geralmente depois da agricultura, depois da colheita, queria dizer, e um pouquinho antes da sementeira, é comum e frequente você passando pelas estradas nacionais em viagens interprovinciais encontrar uma zona, uma região inteira bem extensa sendo incendiada, ou seja, pegando fogo, literalmente falando, pegando fogo. Então, as pessoas desses pontos, esses povos, dessas zonas rurais, têm o hábito de atear fogo nessas zonas, em plantações, árvores e capim, que é para afugentar animais, e posteriormente capturá-los em outro sentido, né? Eles colocam fogo deste lado e vão para o lado oposto para caçar esses animais para sua alimentação. Isso é comum para quem faz viagens interprovinciais aqui em Moçambique, sabe muito bem do que estou a falar. É comum ver pessoas ateando fogo em machambas, em porções de terras bem extensas para praticar a caça de algumas espécies de animais para sua alimentação. Hábito número 7. Mão de obra infantil. Isso mesmo que eu disse, mão de obra infantil. Bom, quando eu digo mão de obra infantil, não estou literalmente a dizer que as crianças menores de idades podem trabalhar em empresas convencionais, não. Mas é comum aqui em Moçambique, quando estiver em mercados urbanos, mercados grossistas, como posso dizer, mercados da cidade, é comum e frequente ver crianças menores de 10, 12, talvez 13 anos trabalhando. O seu trabalho é basicamente comercialização, que é venda de plastiquinhos, sacolas plásticas, venda de alguns produtos alimentares, e outras crianças oferecem-se para ajudar
a carregar bagagens em troca de dinheiro. É comum isso aqui em Moçambique, mas um fato que eu gostaria de referenciar é que a lei moçambicana proíbe o trabalho, ou seja, mão de obras infantil, proíbe trabalho para pessoas menores de 18 anos. Empresas que contratarem um trabalhador menor de 18 anos são sujeitas a sanções e multas extremamente altas por conta disso. Mas no mercado informal é muito frequente encontrar crianças trabalhando, fazendo diversos tipos de trabalho. Hábito número 8. Urinar em locais públicos. É isso aí. Aqui em Moçambique também é muito frequente, muito comum encontrar uma pessoa, um adulto, pai, mãe de alguém, encostado a uma árvore e a fazer necessidade menor, né? Urinar debaixo da árvore ou encostando um muro numa via pública, numa zona onde é muito, mas muito frequentada, as pessoas circulam lá. É muito comum aqui em Moçambique, em muitas províncias deste nosso país. É comum. Acredito que em alguns países, provavelmente, isso não seja permitido, isso seja punido nos termos da lei. A nível da lei, acredito que existe, né, um artigo específico que proíbe a prática de necessidades menores em locais públicos. Mas mesmo assim é comum, é muito comum e frequente ver pessoas fazendo necessidades menores em locais públicos. Hábito número 9. Venda de fármacos sem uma prescrição médica. É comum aqui em Moçambique, em muitas farmácias, para não ter que dizer todas elas, uma pessoa entrar e comprar medicamento sem uma receita médica. Chegar e solicitar o medicamento, pagar pelo medicamento e ir-se embora sem que o farmacêutico te peça uma receita médica. Eu não sei se é determinados tipos de medicamento ou se é de forma genérica, todo tipo de medicamento pode ser comprado sem receita. É bem possível, mas para pessoas que têm seguros de trabalho, aí o controle é diferente. Existe um controle um pouquinho mais rigoroso que não permite que a pessoa adquira o medicamento sem uma prescrição médica. Hábito número 10. Não saber falar português. Para quem não sabia, Moçambique é uma das antigas colônias de Portugal, tal como Brasil, Cabo Verde e Angola. Moçambique também foi colonizado por Portugal. Por conta disso, a língua oficial de Moçambique é português. É a língua mais falada e é obrigatória no Sistema Nacional de Ensino e em locais e estabelecimentos públicos do Estado. A língua que se fala é portuguesa. Mas mesmo assim é comum aqui em Moçambique encontrar pessoas que não sabem falar e não percebem nem um pouquinho a língua portuguesa. Principalmente nas zonas do interior. A maioria das pessoas, quase que 100% das pessoas, não conseguem se comunicar em português. Elas falam outras línguas, as consideradas línguas maternas, que são muitas em Moçambique. Em Moçambique tem mais de 40 línguas maternas, do norte ao sul e do Zumbo ao Índico, mais de 40 línguas maternas. Então, as pessoas falam mais essas línguas do que português. Aliás, existem pessoas em Moçambique que não conseguem se comunicar em português só de línguas maternas. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar um gosto e compartilhar para que a YouTube possa endereçar esse vídeo a muitas outras pessoas.